a semente invisível da riqueza duradoura. Antes de qualquer colheita visível, existe uma raiz silenciosa que ninguém vê. A mente humana é um campo. Não um campo qualquer, mas um solo espiritual onde tudo o que você vive é primeiro uma semente lançada. Elias ainda não sabia disso no início de sua jornada. Como tantos, acreditava que riqueza vinha da ação, da pressa, do esforço visível. Era alguém que acordava cedo, seguia listas de metas, lia manuais sobre produtividade. Mas, por dentro, havia um vazio. E esse vazio era o verdadeiro motivo pelo qual, apesar de todo o esforço, nada realmente florescia. Um dia, sentado diante de sua mesa de trabalho, com planilhas abertas e um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma, Elias se perguntou: por que, mesmo fazendo tudo certo, ainda sinto que algo está faltando? E a pergunta ecoou. Ecoou de uma forma que o obrigou a silenciar, a tirar os olhos da tela, a fechar os olhos, e ali, no silêncio, algo brotou. Não era uma resposta pronta. Era um incômodo diferente, como se, de repente, ele estivesse olhando para o solo da própria mente e percebesse que havia passado anos tentando plantar sobre terra árida. Sua crença, profundamente enraizada, era a de que prosperidade era uma exceção, um privilégio de poucos, uma luta constante. E enquanto essa crença estivesse viva, nenhuma ação exterior teria raízes longas. Ele não entendia ainda em termos técnicos, mas sua intuição começava a tocar uma verdade milenar. A mente não obedece ao que você quer, ela obedece ao que você acredita. E aquilo que você acredita, mesmo que não perceba, governa silenciosamente tudo o que você atrai, sustenta ou rejeita. Foi então que Elias começou a observar seus pensamentos. E o que viu o assustou. Para cada ideia de crescimento, havia uma dúvida sutil. Para cada sonho, um medo invisível. Para cada desejo, uma voz interna dizendo: será que você merece mesmo isso? Percebeu que carregava o peso de frases ouvidas na infância. Dinheiro não cresce em árvore. Rico não vai para o céu. Melhor ter pouco, mas com paz. E embora sua boca dissesse que queria prosperidade, sua alma ainda estava presa a pactos de escassez feitos em silêncio, anos atrás. Foi aí que entendeu. Antes de fazer dinheiro, ele precisava desfazer essas raízes podres. Precisava preparar o solo, não com fórmulas mágicas, mas com uma decisão verdadeira de rever o que alimentava sua mente todos os dias. Nos dias que seguiram, parou de procurar atalhos. Deixou de lado os gurus de promessas fáceis e voltou-se para dentro. Começou a escrever frases que gostaria de acreditar, mesmo que ainda não parecessem verdade. Sou capaz de sustentar a abundância. Minha presença é fonte de valor. É seguro crescer sem culpa. No início, sentia-se um impostor. Mas com o tempo, algo dentro dele começou a responder. Não com barulho, mas com menos resistência. Entendeu que esse era o sinal da nova semente começando a germinar. Não há mágica. Há cultivo. E todo cultivo começa com o cuidado invisível de quem se dispõe a olhar para dentro antes de exigir frutos do lado de fora. A cada manhã, Elias passava alguns minutos em silêncio, não para meditar como uma técnica, mas como um gesto de reverência à própria mente, como se dissesse: hoje cuido do meu campo interior. E a cada noite, revisitava os momentos em que ainda agia como alguém escasso, não para se punir, mas para se lembrar de quem estava se tornando. Aos poucos algo mudou, não em seu saldo bancário, não em suas conquistas visíveis, mas em seu olhar, em sua postura, em sua forma de reagir. Começou a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começou a dizer não para o que não o elevava. Começou a valorizar o que fazia com mais presença. E isso, ainda que silencioso, era o início da verdadeira riqueza, porque a semente foi lançada. E quando a semente é verdadeira, a colheita é inevitável. Seção 2. Desapegar do desejo urgente de enriquecer. Nem todo desejo de prosperar é saudável. Alguns carregam medo disfarçado de ambição. Elias sentia uma urgência constante. Era como se algo dentro dele dissesse que estava sempre atrasado, que havia uma linha invisível que precisava alcançar antes que fosse tarde demais. Essa ansiedade, embora silenciosa, dominava seus dias. Corria atrás de resultados, como quem tenta agarrar vento com as mãos. Nada era suficiente, nada bastava por muito tempo. No fundo,
Ele não buscava riqueza, buscava alívio, alívio de uma culpa ancestral, alívio da sensação de não ser digno, alívio da comparação constante com outros que, na aparência, já haviam chegado a algum lugar. Ele chamava isso de ambição, mas agora começava a desconfiar de que era só medo bem vestido. E o medo, ainda que use gravata ou frases bonitas, ainda é medo. A mente de Elias estava condicionada ao "quando eu tiver, então serei. Quando eu tiver dinheiro, terei paz. Quando eu tiver sucesso, terei valor. Quando eu tiver reconhecimento, poderei finalmente descansar." Mas o que ele não percebia era que, ao colocar a paz como prêmio futuro, tornava o presente um lugar inabitável. Napoleon Hill, em seus escritos, sempre insistia que o desejo ardente era essencial, mas não qualquer desejo. O verdadeiro desejo que cria é aquele que nasce de uma visão clara, não da pressa de fugir de si mesmo. E Elias, enfim, começou a ver essa diferença. A urgência que sentia não vinha da alma, vinha da comparação, da falta de perdão, da ideia de que precisava provar algo. Era um desejo de se libertar de uma dor, não de se tornar alguém melhor. Foi então que decidiu parar, não de agir, mas de correr. Parar de viver como se houvesse um cronômetro divino contando regressivamente sua chance de ser alguém. Parar de fazer acordos internos com a ansiedade. Parar de dar nome de sonho ao que na verdade era desespero. Não foi fácil. A cultura que o rodeava dizia o contrário. Incentivava a pressa, a produtividade, a vitória visível. Mas ele decidiu testar outro caminho. Um caminho onde o tempo era aliado, não inimigo. Onde cada ação era feita por clareza, não por medo de ficar para trás. Nessa pausa, descobriu algo surpreendente. Ao desacelerar, sua mente clareava. Ao deixar de exigir resultados imediatos, criava com mais profundidade. Ao confiar mais no processo do que na meta, suas escolhas se tornavam mais sábias. Aquela voz interna, aquela que gritava, "Você precisa fazer mais agora", começou a perder força. Não porque foi silenciada à força, mas porque Elias parou de acreditar nela. Passou a ouvir outra voz, mais calma, mais firme, mais sábia. E essa voz dizia, "Você já é. Agora, apenas expresse." Era isso. A urgência de enriquecer vinha da crença de que ele ainda não era alguém. E enquanto essa urgência existisse, qualquer conquista viria carregada de exaustão. Desapegar do desejo urgente não era desistir da riqueza, era purificar o caminho até ela. Foi então que escreveu, "Minha mente estava viciada em pressa, mas agora entendo. O ouro mais puro nasce no fogo lento da presença. Não preciso correr, preciso confiar. A riqueza que busco não está fora de mim, mas se revela quando eu paro de lutar contra o tempo e começo a andar com ele." E nesse novo compasso, algo se abriu. Não no mundo exterior, ainda, mas dentro dele, um espaço novo. Um lugar onde a paz e o progresso podiam coexistir. Onde o agora era suficiente e onde o amanhã era aguardado com tranquilidade, não com medo, porque finalmente Elias não corria mais para fugir, corria para se encontrar. Seção 3. Sua mente é a casa onde o dinheiro mora. Antes que a riqueza ocupe qualquer espaço no mundo, ela precisa encontrar morada segura dentro de você. Havia um ditado antigo que Elias ouvira na juventude, mas só agora começava a compreender. Não se leva ouro para uma casa em ruínas. À época achou que era apenas sobre segurança material. Mas naquele momento de maturidade, quando a pressa havia se acalmado e os olhos haviam se voltado para dentro, percebeu que se tratava da mente. Ele começou a notar padrões. Toda vez que chegava perto de uma conquista financeira, surgia um imprevisto. Um gasto não planejado, um erro de cálculo, uma escolha apressada. Parecia que havia algo dentro dele que não permitia que o dinheiro ficasse. E não era azar, era estrutura, ou melhor, a ausência dela. Elias entendeu. Sua mente ainda não era um lar. Era um lugar de passagem, de fuga, de insegurança. Como poderia atrair prosperidade estável se, internamente, tudo era instável? Como acolher abundância se sua mente ainda funcionava como um quarto de bagunça, onde pensamentos desconexos e crenças antigas disputavam espaço? Napoleon Hill ensinava que o pensamento é criador, mas também é arquiteto. Tudo que você vive fora é a planta desenhada por dentro. E, portanto, a mente precisa ser tratada como se fosse uma casa, limpa, estruturada, acolhedora, protegida.
Foi quando Elias tomou uma decisão firme. Ele começaria a reformar sua mente, não com pensamentos positivos vazios, mas com uma obra séria. Tal como alguém que reforma uma casa velha e decide o que deve ser mantido, o que deve ser demolido e o que precisa ser reconstruído desde a base. Começou pelos fundamentos, suas crenças. Descobriu que, no fundo, acreditava que ter dinheiro o tornaria menos espiritual, que seria julgado, que a riqueza viria acompanhada de solidão. Essas ideias, ainda que não fossem ditas em voz alta, moravam ali. Eram como rachaduras nas paredes internas. Então escreveu: não há riqueza que resista a uma mente que não se considera digna de recebê-la. A partir daquele dia, Elias passou a observar como pensava sobre dinheiro nos pequenos momentos. Quando via alguém bem-sucedido, sentia admiração ou julgamento. Quando pensava em receber, imaginava leveza ou culpa. Quando falava sobre ganhar mais, sua linguagem era de medo ou confiança. Percebeu que sua mente era, até então, um lugar onde o dinheiro se sentia desconfortável, como um hóspede que chega e encontra desordem, tensão, desconfiança. Decidiu então que não bastava desejar riqueza. Era preciso se tornar um lar digno dela. Passou a cultivar pensamentos como se limpasse os cômodos. Substituiu não posso por como posso. Trocou isso é demais para mim por isso é novo, mas possível. Abandonou o é difícil por é um processo. Mas mais do que frases, adotou posturas. Quando pagava contas, fazia com gratidão. Quando alguém prosperava, elogiava sinceramente. Quando pensava no futuro, imaginava estabilidade, não catástrofe. Era como pintar as paredes internas com novas cores, mais abertas, mais acolhedoras. E pouco a pouco, o ambiente mental foi mudando. Onde antes havia tensão, havia agora espaço. Onde antes havia pressa, havia presença. Onde antes havia medo, nascia curiosidade. Elias aprendeu que não se trata de convencer o universo a lhe dar mais. Trata-se de mostrar à sua mente que ela pode receber mais, sem se autodestruir. Começou a perceber algo curioso. Sua criatividade aumentava. Suas ideias fluíam. Sua capacidade de enxergar soluções antes invisíveis crescia. Era como se, ao arrumar sua casa interna, tivesse aberto janelas que deixavam a luz entrar. E essa luz revelava caminhos. Então compreendeu. O dinheiro não é apenas uma moeda, é uma energia que busca morada. E ele agora estava se tornando essa morada. Uma mente limpa, intencional, centrada, não perfeita, mas pronta. A partir daquele ponto, Elias não via mais o dinheiro como algo que vinha de fora. Ele o via como algo que brotava de dentro, como expressão de uma consciência que sabia cuidar, organizar, multiplicar. E de fato, quando um novo projeto surgiu, algo que antes ele não teria sequer coragem de aceitar, ele não hesitou. Estava preparado. Sua mente não resistiu. Sua mente acolheu. E o projeto prosperou, porque agora havia espaço. No silêncio de uma tarde, ele escreveu mais uma vez: hoje sou lar, não pelo quanto tenho, mas pelo quanto sustento. Minha mente aprendeu a receber sem medo, a dar sem culpa, a crescer sem pressa. E é aqui, nesse lar invisível, que a verdadeira riqueza repousa. Ele não precisou contar a ninguém. A mudança era sutil, mas real, como o aroma de um ambiente limpo, como a paz que se sente em uma casa bem cuidada. A riqueza agora sabia que podia entrar e ficar. Seção 4. Como se blindar da escassez invisível. A maior pobreza não é a ausência de dinheiro, é a presença silenciosa do medo. Algumas ausências gritam, outras apenas respiram dentro da gente, dia após dia, até que moldam nosso jeito de ver o mundo. Elias aprendeu isso observando não o que faltava em sua conta bancária, mas o que transbordava em sua mente sem que ele percebesse. Um medo sutil, um pressentimento quase permanente de que algo daria errado. Esse receio não tinha forma nem data, não era declarado, mas estava sempre lá, disfarçado de prudência, camuflado em frases como melhor não arriscar, vai que dá errado, não é para mim. Escassez, descobriu, não começa na carteira, começa na percepção. E a percepção é como uma lente suja. Altera tudo que se enxerga, distorce os horizontes e diminui os próprios passos. Elias se deu conta de que não era o mundo que o oprimia, mas o modo como sua mente interpretava o mundo. Vinha cultivando o hábito de esperar o pior,
como quem se protege antecipadamente de um mal que talvez nem chegue. E assim, sem querer, vivia construindo muros contra a vida, e chamava isso de realismo. Napoleon Hill já havia alertado sobre esse padrão mental. A crença na escassez cria justamente a realidade que se teme. O homem que tem medo de perder, perde. Não porque o universo o castiga, mas porque seu medo sabota suas escolhas, paralisa sua ação, estreita sua visão. Elias sentiu isso na pele. Recordou-se de vezes em que recusou oportunidades por parecerem boas demais para ser verdade. De momentos em que paralisou um projeto por acreditar que era arriscado demais. De relacionamentos nos quais se afastou para não se magoar e, ironicamente, magoou-se com a solidão autoimposta. A escassez invisível, agora ele sabia, era a mais perigosa. Aquela que se veste de cautela, mas é medo, que se apresenta como prudência, mas é fuga, que se esconde atrás de planos longos, mas é só ausência de confiança. Ele começou a se perguntar, e se não for necessário sofrer para prosperar? Essa pergunta o desarmou, e ao mesmo tempo abriu uma fresta de luz. Talvez, pensou, seja possível crescer com leveza, receber com naturalidade, multiplicar sem culpa, mas isso exigia blindagem, e não uma blindagem contra o mundo, uma blindagem contra o antigo eu. Decidiu então criar rituais de reconexão. Toda manhã, antes de abrir e-mails, antes de ouvir qualquer notícia, ele escrevia 3 frases, não como mágica, mas como fundamento. Hoje, escolho confiar. Meu valor não depende do saldo que vejo. Sou capaz de sustentar mais do que já sustentei. No início parecia artificial, mas com o tempo, cada palavra virou um tijolo. Cada manhã uma nova camada de proteção contra a invasão da escassez silenciosa. Além disso, Elias ficou mais atento ao seu vocabulário. Notou quantas vezes dizia, é caro demais. Isso não é para mim. Dinheiro é complicado. Começou a substituir. Dizia, ainda não é meu momento. Vou encontrar uma maneira. Se está no meu caminho, é possível. Não se tratava de negar a realidade, mas de não reforçar a prisão invisível que suas palavras alimentavam. Um dos momentos mais marcantes dessa mudança ocorreu numa conversa simples com um amigo. O amigo comentava sobre um novo investimento e Elias instintivamente pensou, eu nunca conseguiria isso. Mas em vez de calar esse pensamento, olhou para ele, nomeou-o, encarou-o como uma mentira. E naquele instante, algo se partiu por dentro. Uma velha lealdade à autossabotagem. Ele não sabia ainda como faria, mas decidiu que não aceitaria mais viver como se tivesse sido condenado à escassez. E essa decisão o transformou. Começou a dizer sim a convites que antes recusaria. Começou a estudar finanças não como um fardo, mas como uma chave. Começou a se permitir imaginar cenários prósperos, sem se sentir tolo. E quando os antigos pensamentos de dúvida surgiam, porque eles sempre voltam, ele já tinha voz para respondê-los. A mente, aprendeu, precisa de treino. Assim como um corpo que se fortalece com repetição, a mente se blinda com consciência constante. Certo dia, ao revisar um caderno de anotações antigas, leu uma frase sua que dizia, medo é prever sofrimento sem nenhuma prova. E sorriu, porque agora vivia uma vida que antes temia sequer imaginar. A escassez ainda existia no mundo, mas não dentro dele. E é por isso que, naquele momento, ao olhar para o céu de fim de tarde, ele pôde dizer em silêncio, sou abundante não pelo que tenho, mas pelo que não temo mais perder. Seção 5. A diferença entre ambição e ganância. Uma nasce da visão, a outra da ausência. Uma expande, a outra consome. Ambas se parecem no início, mas levam a destinos opostos. Era noite quando Elias escutou o comentário que o acompanharia por dias. Você está obcecado por crescer. Não foi uma crítica direta, nem dita com veneno, mas tocou como uma acusação. E doeu, porque parte dele se perguntou se era verdade. Estaria mesmo se perdendo na busca por prosperidade? Teria sua jornada se tornado apenas mais uma forma de buscar validação? Decidiu não responder de imediato. Apenas escutou e observou o eco que isso provocou dentro de si e percebeu que havia algo ali. Não era uma obsessão visível, mas uma inquietação constante, quase imperceptível que o fazia querer sempre mais, quase como se nada bastasse. Como se, atrás de cada conquista,
houvesse a obrigação de buscar a próxima. Elias sentou-se consigo mesmo, sem julgamentos. Queria entender, queria nomear essa energia que às vezes o impulsionava com força, mas outras o deixava exausto. E foi nesse silêncio que começou a distinguir duas forças que até então pareciam uma só, a ambição e a ganância. Ambição, ele entendeu, é o chamado para expandir a própria potência. É a voz que diz: você pode mais porque há mais de você a ser revelado. É nobre, firme, mas nunca desesperada. Não pressiona, convida. Não machuca, desafia. É o que faz um artista criar, um empreendedor inovar, um espírito ousar. Ganância, porém, é o grito da carência. É a voz do medo disfarçada de ambição. É o impulso de querer tudo, agora, como se a ausência interior pudesse ser preenchida por posses exteriores. Ela diz: você ainda não é nada, então precisa ter tudo. E quando consegue, sente apenas um vazio ainda maior. Porque não se trata do que se conquista, mas do porquê se busca. Elias viu que sua jornada até ali havia sido movida, em parte, por ambição pura, mas também por traços de ganância emocional. Não por dinheiro em si, mas por significados que atribuía a ele. Queria provar que era capaz. Queria ser visto como alguém de valor. Queria que ninguém mais o chamasse de sonhador ingênuo. Foi difícil admitir isso a si mesmo, mas ao fazê-lo, algo profundo se liberou, porque a verdade, quando encarada sem resistência, cura. E então, Elias pode separar as águas. Passou a observar seus desejos com mais honestidade. Quando queria algo, perguntava: isso vem de uma visão interna ou de um medo não resolvido? Quando planejava um passo, refletia: esse caminho me expande ou apenas me afasta do meu vazio? E foi curioso perceber que, ao fazer isso, sua energia mudou. Já não havia pressa, havia direção. Já não havia cobrança, havia clareza. Já não havia compulsão, havia consistência. Ele aprendeu a respeitar sua ambição, a cuidar dela como se cuida de uma chama sagrada, a alimentá-la com estudo, dedicação, presença. Mas também aprendeu a reconhecer quando a ganância se disfarçava de meta. Quando aquele desejo de conseguir tudo logo voltava, ele respirava fundo e dizia a si mesmo: nada verdadeiro precisa ser forçado. Ambição verdadeira respeita o tempo. Ganância odeia esperar. Ambição constrói. Ganância consome. Ambição vê longe. Ganância enxerga só a falta. Essa clareza mudou sua maneira de lidar com tudo, desde pequenas negociações até grandes projetos. Ele não aceitava mais caminhos que prometessem muito em troca de pouco alinhamento. Aprendeu a dizer não. Aprendeu a esperar o tempo certo. Aprendeu a não negociar sua paz. E isso gerou algo novo: respeito. Respeito por si mesmo, por sua energia, por seus limites. E esse respeito atraiu outras pessoas. Parceiros, clientes, colegas, todos sentiam que havia algo diferente ali. Uma firmeza silenciosa, uma clareza que não precisava gritar. Elias não corria mais atrás das oportunidades. Ele as reconhecia, porque sua ambição agora era guia, não prisão. Certa noite escreveu em seu diário: antes eu queria crescer para ser alguém. Agora eu cresço porque sou alguém. E isso faz toda a diferença. A ambição, enfim, voltava a ser sua aliada. Limpa, leve, lúcida. E a ganância? Ela não desapareceu por completo. De tempos em tempos, batia à porta, como um visitante do passado. Mas agora Elias a reconhecia. Não a alimentava, não a escondia. Apenas a deixava passar, como se diz a um velho conhecido. Já não moramos mais no mesmo lugar. E era verdade. Elias havia se mudado, internamente. Agora, morava num território de expansão consciente, um lugar onde prosperar não era correr, mas florescer. Seção 6. A voz silenciosa que sabota seus ganhos. A maior armadilha da mente não está no que ela esquece, mas no que repete em silêncio sem que você perceba. Aconteceu de novo. Elias havia fechado um bom contrato. Tudo estava certo. Os números eram justos, a entrega possível. Sentiu-se grato, satisfeito, por algumas horas. Mas, à noite, quando a casa se calou, veio aquela sensação estranha. Um leve desconforto no peito, como se tivesse feito algo errado. Não era arrependimento, era outra coisa. Uma dúvida sem rosto. Será que mereço isso? Ele não disse em voz alta.
Nem mesmo pensou com clareza, mas estava lá, como uma brisa fria que entra por debaixo da porta, discreta, invisível, mas presente. E naquele instante, entendeu. Não era o contrato que o incomodava, era a velha voz. Aquela voz interna que aparecia sempre que ele se aproximava de um novo patamar. Ela não gritava, não o xingava, só perguntava com falsa inocência: você tem certeza de que é capaz de manter isso? E se perder tudo? E se os outros perceberem que você não é tudo isso? Era a mesma voz que, anos atrás, o fez desistir de um projeto promissor por se sentir ainda despreparado. A mesma que o fazia recuar quando alguém elogiava seu trabalho. A mesma que sabotava silenciosamente cada tentativa de manter o que havia conquistado. Elias sentou na poltrona da sala com uma xícara de chá nas mãos, mas o calor não chegava à mente. Estava em confronto com um inimigo invisível. Não era um trauma evidente, nem uma lembrança traumática. Era uma programação interna, um software que por algum motivo fora instalado cedo demais. E agora, toda vez que prosperava, esse programa interno ativava um alarme silencioso. Cuidado, isso é demais para você. Foi então que escreveu. Não basta conquistar, é preciso se permitir manter. E essa permissão ninguém dá por você. Lembrou-se das palavras de Napoleon Hill sobre o inconsciente. Aquilo que você acredita, mesmo que em silêncio, molda o que você atrai e o que você repele. Percebeu que, mesmo amando a ideia da prosperidade, havia um resquício de crença de que era perigosa, de que ser bem-sucedido demais atrairia inveja, de que ser muito visto geraria abandono, de que crescer significava se afastar de quem ama. Essas ideias não estavam mais no consciente, mas isso não as tornava inofensivas. Elias decidiu que era hora de enfrentá-las. Começou por identificar quando essa voz aparecia. Notou que ela surgia sempre após um pico positivo, um ganho financeiro, um elogio, um avanço. Era como se sua mente, acostumada a um padrão de luta e escassez, não soubesse ainda como viver no novo ambiente de expansão. A voz dizia: isso é demais. Ele respondia: é o suficiente para quem aprendeu a sustentar. A voz dizia: vai dar errado. Ele afirmava: já deu certo porque estou presente. A voz dizia: não é para você. Ele sorria e respondia: eu me tornei alguém que sustenta isso com dignidade. Esse diálogo interno se repetia dia após dia. Às vezes era fácil, às vezes não. Mas aos poucos Elias percebeu que aquela voz não era o inimigo. Era apenas um eco de versões passadas. Partes dele que foram formadas no medo, que aprenderam a viver com pouco, que foram ensinadas a se esconder. E agora, essas partes precisavam ser educadas, não caladas. Ele passou a escrever bilhetes para si mesmo, pequenos lembretes deixados em lugares visíveis. Você é seguro. Você pode receber sem culpa. Você sustenta o que conquista. Você não precisa diminuir para caber. E mais importante, você não é mais aquele que foi ferido por prosperar. Essas frases não eram mágicas, mas eram portais. Toda vez que lia uma, era como reabrir um acordo com sua mente, um acordo novo, onde ele, agora adulto, consciente, dizia às partes inseguras: eu estou aqui, e é seguro prosperar. Em uma dessas noites, depois de fechar um mês financeiro melhor que qualquer outro anterior, a voz voltou com força. Isso vai sumir, aproveite enquanto dura. Mas em vez de recuar, Elias fez diferente. Fechou os olhos, respirou fundo e disse em voz alta, ainda que só ele ouvisse: eu não sou mais um visitante da prosperidade, eu sou morada permanente. E ao dizer isso, algo se rompeu por dentro. Uma corrente invisível, uma lealdade inconsciente à autossabotagem, uma aliança silenciosa com o medo de se destacar. Ele não sabia quanto tempo aquilo duraria, mas sabia que naquele instante havia assumido o comando. E isso já era o bastante. Naquela mesma noite, escreveu em seu diário: existem ganhos que não permanecem, porque sua mente ainda os vê como invasores. Hoje, torno-me casa para aquilo que antes apenas visitava. Hoje, me torno abrigo da abundância que antes parecia inalcançável. Seção 7. O tipo certo de disciplina que enriquece. A disciplina que transforma não é feita de rigidez, mas de direção. Não sufoca, sustenta. Não impõe, revela. A palavra disciplina sempre teve um peso ambíguo para Elias. Carregava lembranças da infância, horários inflexíveis,
regras impostas sem contexto, castigos travestidos de ensinamento. Por muito tempo, associou disciplina à obediência cega, como se fosse algo que o mundo lhe exigia para torná-lo aceitável. Regras, limites, contenções, tudo aquilo que o impedia de ser livre. E por isso, cresceu acreditando que, para ser pleno, precisava romper com a disciplina, buscar a espontaneidade, fluir sem mapa. Mas com o tempo, e com as cicatrizes de escolhas impulsivas, percebeu que liberdade sem estrutura vira caos. E caos, quando constante, não liberta, aprisiona. Começou então a questionar: será que o problema era a disciplina ou a forma como a ensinaram? Foi quando encontrou uma definição diferente, não num livro, mas na vida. Em uma conversa despretensiosa com um mentor mais velho, ouviu: disciplina não é sobre controle, é sobre reverência. Aquilo parou Elias como um trovão silencioso. Reverência. Nunca tinha pensado assim, mas algo ali fazia sentido. Era como tratar a própria vida com respeito, como escolher um caminho e honrá-lo, mesmo quando ninguém está olhando. A verdadeira disciplina, compreendeu, não vem de fora. Ela nasce de um encontro interno com o propósito. Ele passou a observar as pessoas que admirava. Não eram as mais rígidas, nem as mais perfeitas. Eram as mais consistentes. As que apareciam todos os dias. As que, mesmo em silêncio, mantinham seus rituais. As que faziam o que precisava ser feito, mesmo quando o mundo não aplaudia. E entendeu. Essa é a disciplina que enriquece. Aquela que é aliança com a própria visão. Elias decidiu que construiria esse tipo de disciplina, não como prisão, mas como ponte. Para isso, começou devagar. Não mudou a vida de uma vez. Apenas escolheu manter pequenos compromissos. Começou por acordar sempre no mesmo horário, não por obrigação, mas por respeito ao tempo. Passou a escrever toda manhã, não para publicar, mas para manter a mente limpa. Estabeleceu limites claros com o celular, com as distrações, com o velho hábito de procrastinar decisões importantes. No início era difícil. Havia dias em que tudo nele queria ceder, mas nesses momentos, recordava. Cada vez que escolho a consistência, fortaleço a ponte entre quem sou e quem posso ser. E algo curioso aconteceu. Ao repetir hábitos simples com reverência, Elias começou a sentir mais confiança, porque a confiança verdadeira não vem de resultados externos. Vem da experiência de se ver cumprindo o que prometeu a si mesmo. E essa sensação, descobriu, é mais poderosa que qualquer vitória imediata. Napoleon Hill falava disso. A autodisciplina é o alicerce invisível de toda conquista. Não é glamour, não é aplauso, é solidez. É a força que permite dizer não ao que brilha, mas desvia, e dizer sim ao que é silencioso, mas sustenta. Com o tempo, Elias começou a aplicar essa nova disciplina em suas finanças. Estipulou um valor mensal para investimentos. Anotava cada gasto, por menor que fosse. Não como alguém paranoico, mas como alguém presente. E percebeu: onde há presença, há poder. Onde há atenção, há abundância. Passou a cuidar de sua saúde com o mesmo zelo. Alimentação, movimento, sono. Percebeu que a riqueza não é apenas sobre ganhar, é sobre manter energia para sustentar o que se ganha. E a energia vem do corpo, da mente, do espírito em equilíbrio. A disciplina que antes parecia punição, agora era honra. E quando errava, porque ainda errava, não se julgava, apenas voltava. E isso era novo. Elias não mais se abandonava. Aprendeu que a disciplina verdadeira não é linear. Ela é como a respiração, constante, mas cheia de retornos. E cada retorno é também uma confirmação de compromisso. Certa manhã, ao revisar seus últimos meses, viu algo que nunca tinha visto antes. Estabilidade. Não no mundo, mas nele. Já não oscilava tanto, já não se sabotava tanto, já não deixava a emoção do dia definir sua direção. E isso era poder. Escreveu em seu caderno: minha disciplina hoje não é prisão, é templo. Nela eu não me calo. Eu me organizo para escutar o que realmente importa. E naquele instante, compreendeu uma chave essencial. A prosperidade só permanece onde há estrutura, e a estrutura começa na alma. Quem quer sustentar riqueza, precisa antes sustentar promessas. E a mais profunda delas é com sua própria grandeza. Seção 8. O medo secreto de ser bem-sucedido.
Nem sempre o que nos impede é a derrota. Às vezes, é o receio de vencer e não saber quem seremos depois disso. Era difícil admitir. Elias já havia caminhado tanto, rompido tantos padrões internos, superado muros invisíveis, atravessado as paisagens ásperas da autossabotagem. E ainda assim ali estava ele, diante da possibilidade concreta de um salto. Um contrato grandioso, uma mudança de patamar, uma chance real de prosperar como nunca antes. E, paradoxalmente, sentia-se inquieto. Não era empolgação, era ansiedade. Não era medo de fracassar, era algo mais sutil, mais camuflado. Era o medo de dar certo demais. Ele se perguntava, se isso acontecer, quem eu me tornarei? E essa pergunta o acompanhava como uma sombra, porque em algum lugar do inconsciente havia a crença de que o sucesso mudaria sua essência, tornaria-o arrogante, o afastaria das pessoas que amava, traria responsabilidades que ele talvez não conseguisse sustentar. Ser bem-sucedido parecia de algum modo perigoso, como se implicasse numa traição à sua história, como se deixasse para trás versões de si mesmo que, apesar de limitadas, lhe eram familiares. Napoleon Hill havia dito, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ele também alertava que o maior obstáculo à realização não está fora, e sim dentro. E ali Elias viu a verdade dessa afirmação. Seu maior obstáculo agora não era o mundo, era ele. Ou melhor, era a parte dele que ainda se sentia mais segura na luta do que na conquista. Durante anos, acostumou-se a se mover pela necessidade, pela urgência, pelo desafio. A escassez o empurrava, a dificuldade o motivava, mas agora, diante da possibilidade de estabilidade, de abundância, de reconhecimento, sentia-se nu, sem desculpas, sem justificativas, sem a narrativa do esforço para sustentá-lo. Quem ele seria se não precisasse mais lutar? Essa pergunta ecoou durante dias, e a resposta veio, não em palavras, mas num sentimento profundo. Ele teria que ser apenas ele, sem drama, sem vitimização, sem a máscara de quem está sempre em batalha. E isso, curiosamente, o aterrorizava mais do que qualquer fracasso, porque o sucesso exige presença, exige autenticidade, exige responsável liberdade, exige a coragem de sustentar a própria luz. Elias percebeu que havia um ciclo. Toda vez que algo muito bom começava a acontecer, ele se distraía, criava problemas paralelos, complicava o simples, adiava o inevitável. Era um mecanismo de proteção, um pacto inconsciente com a escassez conhecida. Decidiu então fazer algo diferente. Em vez de fugir da sensação, resolveu encarar. Sentou-se com um caderno aberto e escreveu: "O que me assusta em ser bem-sucedido?" E permitiu-se responder com total honestidade. As frases vieram cruas. Tenho medo de ser rejeitado por quem não prosperou. Tenho medo de que esperem demais de mim. Tenho medo de perder minha paz tentando manter o sucesso. Tenho medo de não conseguir mais voltar atrás. Ele leu cada uma e não as negou. Mas tampouco as deixou mandarem nele. Apenas reconheceu. São medos antigos, medos herdados, medos que um dia talvez tenham feito sentido, mas que agora eram apenas fantasmas. Elias entendeu que o sucesso não o afastaria de si mesmo, a menos que ele escolhesse se afastar. O sucesso não era um personagem. Era apenas uma expansão de quem ele já era. E isso mudava tudo. Decidiu então criar uma nova associação interna. Repetia todos os dias: é seguro crescer, é seguro prosperar e ser amado. É seguro ganhar bem e manter minha essência. É seguro deixar o sofrimento e escolher a leveza. Essas palavras aos poucos foram abrindo espaço, e com o tempo, os contratos vieram. Os reconhecimentos também. E o mais impressionante, ele permaneceu inteiro, não perdeu quem era, não se tornou outro, apenas se permitiu ser com mais amplitude. Numa conversa com um amigo que atravessava o mesmo dilema, disse: às vezes, o medo do sucesso é apenas a memória da dor que um dia associamos à prosperidade. Mas hoje, podemos criar uma nova memória. Podemos mostrar à nossa mente que ser bem-sucedido é apenas ser pleno. E plenitude não fere, plenitude cura. E enquanto dizia isso, percebeu que seu medo havia diminuído, porque a verdade, quando compartilhada, também se liberta. Ele ainda tinha receios, claro, mas agora não eram mais donos da casa, eram apenas visitantes.
Elias havia se libertado não apenas do medo de fracassar, mas do medo de florescer, e essa liberdade, sim, era sua verdadeira riqueza. Seção 9. O preço invisível de querer tudo rápido. A ansiedade pelo resultado rouba a sabedoria do processo. E tudo aquilo que se apressa demais amadurece torto. Elias já tinha ouvido essa frase antes. A vida não se apressa, mas também não atrasa. Era bonita, até poética, mas parecia por muito tempo distante da sua realidade, porque a sua vida sempre foi marcada por urgências. Desde pequeno, aprendeu que tudo o que era bom podia acabar num piscar de olhos. Aprendeu que quem demorava, perdia, que quem hesitava, era ultrapassado. E assim construiu sua jornada com pressa. Queria tudo para ontem, queria mudar rápido, crescer rápido, prosperar antes que a oportunidade desaparecesse. Mas aos poucos, a pressa começou a cobrar seu preço. E não era um preço que vinha em boletos ou cobranças externas. Era um preço silencioso, interno. A ansiedade o fazia tomar decisões apressadas, assinar contratos sem ler direito, se comprometer com mais do que podia cumprir, investir em ideias sem estrutura. E talvez o mais cruel, desistir de sementes que estavam quase florescendo, apenas por impaciência. Quantas vezes ele abandonou algo no exato momento em que estava prestes a dar certo? Essa pergunta o perseguiu por dias. Num final de tarde, sentado na varanda onde costumava escrever, observou uma planta que havia replantado meses antes. No início, parecia que ela não resistiria. As folhas estavam secas, o caule frágil. Chegou a pensar em jogá-la fora, mas resolveu dar mais tempo. Regava com paciência, deixava o sol entrar aos poucos. E agora, ali estava ela, com folhas novas, vibrantes, completamente restaurada. E ele pensou, se eu tivesse desistido, nunca veria isso. Aquilo não era apenas sobre a planta, era sobre ele, sobre sua história, sobre suas escolhas, e principalmente, sobre sua pressa. Napoleon Hill ensinava que o desejo ardente é o ponto de partida de todas as realizações. Mas o desejo por si só não constrói. É o desejo aliado à persistência, ao tempo, à visão de longo prazo, porque a mente humana é fértil, mas a terra onde ela planta requer ciclos. E Elias estava começando a entender a natureza desses ciclos. Percebeu que toda vez que acelerava demais um processo, ele mesmo sabotava a construção, cortava fases importantes, pulava aprendizados, e então o castelo que erguia, por mais bonito que parecesse, não tinha base. Bastava um vento mais forte e tudo desmoronava. Ele passou a investigar suas urgências. Por que tanta pressa? O que havia por trás dessa fome de alcançar logo? As respostas vieram em ondas. Medo de ficar para trás, medo de não ser reconhecido, medo de não ter valor se não mostrasse resultados rápidos. Era como se precisasse provar algo o tempo todo, para os outros, para o mundo, para si mesmo. E essa necessidade o impedia de saborear o caminho. A mente acelerada não consegue apreciar o agora, e quem não habita o presente não constrói futuro, apenas coleciona tentativas vazias. Elias então decidiu, de forma radical e consciente, desacelerar, não no sentido de parar, mas de permitir que cada passo tivesse seu tempo. Se tinha um projeto, estipulava prazos realistas. Se firmava uma meta, incluía margens para o inesperado. Aprendeu a usar o tempo a seu favor, e não como inimigo. E para sua surpresa, quanto mais desacelerava, mais fluía. As ideias vinham com clareza. Os resultados, embora mais lentos, eram mais sólidos. E principalmente, ele sentia paz. Percebeu que a ansiedade por querer tudo rápido nasce da crença de que o que se deseja pode escapar, como se a vida estivesse constantemente prestes a retirar sua generosidade. Mas a verdadeira abundância não vive nesse estado de escassez. Ela se manifesta na confiança, no saber silencioso de que o que é seu virá se você souber preparar o terreno. A cada dia, Elias treinava sua mente para isso. Ao invés de perguntar, quanto tempo vai demorar? Começou a perguntar, como posso me tornar digno disso? Essa mudança o libertou, porque deixou de ver o tempo como algo que o separava do que queria, e passou a vê-lo como aquilo que o moldava para o que merecia. Num dos trechos mais marcantes de seus estudos, releu uma citação de Napoleon Hill que dizia: a paciência,
A persistência e o suor fazem uma combinação imbatível para o sucesso. E então finalmente compreendeu. A pressa não é um atalho. É uma sabotagem disfarçada de urgência. E tudo aquilo que se constrói rápido demais, sem alicerce, cobra depois o que não foi pago antes. Não havia problema em querer. Não havia problema em desejar abundância. Mas era preciso querer com responsabilidade, desejar com consciência, aceitar o ritmo da vida como parte da sabedoria divina que conduz tudo. Na prática, Elias começou a anotar seus projetos. Mas ao lado de cada objetivo escrevia: estou disposto a esperar o tempo necessário por isso, enquanto me torno o ser que saberá sustentar esse resultado. E isso mudava tudo, porque não se tratava mais apenas de conquistar, tratava-se de merecer, de sustentar, de manter. E isso ele agora sabia, exigia maturidade. A verdadeira prosperidade não grita, ela cresce em silêncio, e ele enfim estava aprendendo a ouvir. Seção 10. Disciplina é o maior gesto de amor próprio. A liberdade verdadeira não nasce da vontade. Ela floresce da disciplina que sustenta a vontade, mesmo quando a vontade vai embora. Elias costumava se considerar alguém espontâneo. Gostava da sensação de agir por impulso, de seguir sua intuição, de ouvir o coração no momento certo. Sempre achou que disciplina era uma palavra fria, dura, quase uma prisão. Disciplina é para quem não tem paixão, ele dizia. E por muito tempo acreditou nisso. Até que percebeu que sua liberdade estava sendo corroída por pequenas decisões diárias que o afastavam do que realmente queria. Acordava mais tarde do que planejava, pulava refeições, prometia que ia começar um projeto, mas adiava. Se comprometia com prazos, mas sempre arrumava uma desculpa. As coisas iam se acumulando, as pendências viravam peso, a mente agitada, o corpo cansado e a alma. A alma parecia inquieta, como se dissesse: você sabe o que precisa ser feito, mas está se traindo aos poucos. Foi quando teve um estalo. Durante uma conversa com uma amiga antiga, ela lhe disse algo que ficou martelando por dias. A verdadeira disciplina não é autocobrança, é auto-amor. Aquilo o desarmou, porque pela primeira vez entendeu que não se tratava de rigidez, mas de responsabilidade com aquilo que se ama. Se ele dizia amar a própria vida, por que não cuidava melhor dela? Se dizia amar sua missão, por que não a priorizava? Se dizia querer paz, por que permitia o caos de sua própria desorganização? Elias passou então a olhar para a disciplina com outros olhos, não mais como uma estrutura que o limitava, mas como uma moldura que preservava sua arte interior, uma âncora para os dias em que a motivação desaparecia. Um compromisso silencioso com o que no fundo era mais importante que o prazer imediato. Começou pequeno. Primeiro, estabeleceu um horário para dormir. Depois, criou um ritual matinal simples: levantar, agradecer, hidratar o corpo, escrever 3 páginas de fluxo livre. Não precisava ser perfeito, mas precisava ser contínuo. Os resultados vieram, não em forma de produtividade extrema, mas de clareza. Clareza sobre suas prioridades, clareza sobre sua energia, clareza sobre o que dizia sim ou não. E foi então que compreendeu. A disciplina não é inimiga da liberdade. Ela é o solo que a sustenta. Napoleon Hill havia escrito com firmeza que a autodisciplina é o elo que liga todas as virtudes humanas. E agora Elias via isso com nitidez. Porque sem autodisciplina o talento se perde, o tempo se esvai, os sonhos viram arquivos esquecidos. A vida sem disciplina é uma constante decepção consigo mesmo, e ninguém prospera verdadeiramente com o peso da culpa sobre os ombros. Ele passou a revisar suas metas, mas mais que isso, passou a honrar seus horários, a proteger seus espaços de distrações, a dizer não ao que drenava sua energia. Percebeu que cada sim sem intenção era um desvio sutil da própria rota, e algo curioso começou a acontecer. As pessoas ao redor começaram a respeitá-lo mais, não por medo, mas porque sua energia mudava, sua presença tornava-se firme. Ele não falava muito sobre seus planos, mas seus atos falavam por ele. A disciplina se tornou visível em seus olhos, na forma como caminhava, na maneira como se sentava para trabalhar, na pontualidade silenciosa com que aparecia para si mesmo todos os dias. Claro, havia dias difíceis,
dias em que queria jogar tudo para o alto, mas nesses dias, ao invés de se cobrar mais, oferecia compaixão. E essa compaixão, longe de ser permissiva, o reconduzia com suavidade à sua prática. Entendeu que disciplina sem gentileza é opressão, mas disciplina com amor é alicerce, e quanto mais praticava, mais livre se sentia, livre para escolher, livre para pausar, livre para dizer sim ou não com plena consciência, livre porque sabia que, qualquer que fosse o caos lá fora, ele tinha um centro firme dentro de si. Um dia, escreveu em seu caderno: "Descobri que a maior forma de amor próprio é a constância, porque ela prova todos os dias que eu estou ao meu lado." Essa frase o acompanhou por semanas. Colou-a na parede, releu em dias cinzentos, e toda vez que pensava em abandonar uma prática, lembrava-se de quem havia sido antes, impulsivo, cansado, desorganizado, e de quem estava se tornando, focado, leve, em paz. A disciplina não era sobre se encaixar, era sobre se alinhar, e agora, mais do que nunca, Elias estava alinhado consigo mesmo, com o tempo, com sua missão, com seu ritmo. E isso, ele sabia, era a base da riqueza verdadeira, porque não há prosperidade sem presença, e não há presença sem estrutura interna. Seção 11. O poder de se tornar invisível para o mundo. Há momentos em que desaparecer da vista do mundo é a única forma de aparecer de verdade para si mesmo. Elias estava cansado, não fisicamente, embora o corpo também sentisse o peso dos dias. Era um cansaço mais denso, mais profundo, mais íntimo, um cansaço de ser visto, de ter que responder, explicar, justificar. Um cansaço de manter uma presença constante nas expectativas alheias. Parecia que a qualquer instante havia uma vitrine onde ele precisava estar. Bem, coerente, disposto, em construção, sempre com algo a mostrar. E isso o esvaziava. Não porque não gostasse de gente, mas porque havia se esquecido de como era estar inteiro no próprio silêncio. Foi então que decidiu sumir. Não como quem foge, mas como quem recolhe as velas antes de uma nova travessia. Desligou as notificações do celular. Pausou os compromissos que podiam esperar. Silenciou as redes sociais. Não anunciou sua ausência. Não explicou sua retirada. Apenas foi. Nos primeiros dias, sentiu um tipo estranho de abstinência, como se o mundo estivesse acontecendo e ele, por algum motivo, estivesse à margem. O silêncio parecia pesado. As horas demoravam. Não havia dopamina fácil, nenhuma mensagem nova, nenhum alerta de validação. Mas então, após essa camada de ansiedade, algo começou a emergir. Pela primeira vez em muito tempo, Elias ouviu sua própria respiração com atenção. Notou o som do vento atravessando a janela da sala. Sentiu o gosto do café com uma nitidez que havia esquecido. Pegou um caderno e, sem planejamento, começou a escrever. E as palavras saíam como um rio que, há muito represado, enfim encontrava caminho. Escreveu sobre coisas que doíam e que ele nem sabia mais que doíam, sobre alegrias esquecidas, sobre sonhos que estavam guardados num canto escuro da mente, com medo de parecerem ingênuos, e percebeu que estar visível o tempo todo o impedia de mergulhar. Estar em evidência rouba a profundidade, porque a exposição constante exige performance, e a performance, mesmo quando sutil, consome a alma. Napoleon Hill dizia que o poder criativo mais profundo da mente humana floresce no silêncio. E ali, naquele exílio voluntário, Elias começou a sentir isso. Descobriu que a mente, quando não é constantemente alimentada por estímulos externos, encontra dentro de si um universo inexplorado. Ideias adormecidas despertam, soluções inesperadas surgem. A intuição, antes abafada pelo ruído da urgência, passa a sussurrar com precisão cirúrgica. Nos dias que se seguiram, ele descobriu uma nova forma de presença, aquela que não precisa ser notada para ser real. Descobriu que há um tipo de força que só se manifesta na solidão, um tipo de certeza que só se revela quando o mundo não está olhando, e mais ainda, que há uma espécie de prosperidade que só cresce em silêncio, como raízes que se aprofundam antes de qualquer flor aparecer. Foi nesse espaço que Elias fez uma revisão da sua jornada. Percebeu quanto de sua energia havia sido dedicada à manutenção da aparência, mesmo que inconscientemente.
Quantas decisões havia tomado pensando na reação dos outros? Quantas vezes postergou a própria verdade, com medo de parecer instável? Ali, invisível, ele se viu com nitidez. Não o Elias das redes, nem o dos compromissos, nem o dos discursos inspiradores. Apenas Elias, humano, incompleto, desejando mais paz do que aplausos. E isso foi libertador. Durante esse período resgatou práticas esquecidas. Voltar a ler sem pressa, caminhar sem destino, cozinhar sem música, meditar em silêncio total, não como rituais de performance espiritual, mas como gestos de intimidade, como se estivesse se reapresentando a si mesmo, como quem reencontra um velho amigo. E a partir desse reencontro, começou a perceber com clareza o que realmente importava. Algumas metas se mostraram vaidade pura, outras urgências fabricadas. Restaram poucas, mas reais, e com elas uma vontade profunda de reconstruir a vida a partir do essencial. Ao final daquela imersão de semanas, quando sentiu que era hora de voltar, percebeu que já não era o mesmo. E não precisava que ninguém notasse, porque a verdadeira transformação não precisa ser anunciada. Ela se revela na calma do olhar, na firmeza dos passos, na leveza das palavras. Reapareceu no mundo, sim, mas não da mesma forma. Agora, mais seletivo com sua energia, mais sereno com o tempo, mais conectado com o que é seu. E, principalmente, menos dependente da necessidade de ser visto para se sentir vivo. E isso, compreendeu, era um tipo raro de poder. O poder de ser invisível quando necessário. E ainda assim, continuar crescendo. Seção 12. A mente rica não pensa como a mente comum. A diferença entre abundância e limitação não está nas oportunidades, mas na forma como a mente as percebe e responde a elas. Elias sempre achou que a riqueza estava no resultado, que era o saldo no banco, os contratos assinados, as metas superadas. E, em parte, estava certo. Mas o tempo foi lhe mostrando que todos os resultados são, antes de qualquer coisa, consequências. Que a verdadeira origem da riqueza não está no que se vê, mas na forma como se pensa. Essa compreensão não veio de uma só vez. Foi amadurecendo aos poucos, nos silêncios entre um desafio e outro, nos fracassos que o obrigaram a rever suas crenças, e principalmente nas vitórias que ele não soube sustentar, aquelas que escaparam por entre os dedos, justamente porque sua mente ainda não estava pronta para carregá-las. Foi numa noite especialmente densa, quando revisava antigos cadernos de metas, que algo saltou aos seus olhos. Muitas daquelas metas haviam sido alcançadas, e ainda assim, ele não se sentia pleno. Outras haviam sido abandonadas, não por falta de oportunidade, mas por medo de dar certo demais, e percebeu que o denominador comum de todas aquelas páginas não era o mundo lá fora. Era o tipo de pensamento com o qual ele se relacionava consigo mesmo. Foi então que se lembrou de uma das ideias centrais de Napoleon Hill. A mente é tudo. Você se torna aquilo que pensa. Essa frase, que já ouvira 1000 vezes, agora descia como um rio fundo. Percebeu que havia uma diferença clara entre pensar como alguém que busca riqueza e pensar como alguém que já é rico por dentro. A mente comum, aquela que sobrevive, que teme, que se apega, pensa em termos de escassez, observa oportunidades com desconfiança, vê nos outros concorrência, sente culpa por desejar mais, acredita que, para alguém ganhar, outro precisa perder, busca validação, espera permissão e se esconde atrás de justificativas. A mente rica, aquela que criou raízes na confiança, na visão, na responsabilidade, pensa em termos de abundância, vê possibilidades onde os outros veem obstáculos, coopera ao invés de competir, sabe que desejar mais não é ganância, mas expansão. Não espera reconhecimento para agir. Age porque reconhece em si mesmo a autoridade de criar. Elias se deu conta de que, muitas vezes, operava com a mente comum enquanto sonhava com resultados de uma mente rica, e isso criava um curto-circuito, um desalinhamento, um conflito silencioso. Começou então a se observar mais de perto, notou como reagia quando via alguém prosperando, como se sentia diante de um erro, como interpretava um contratempo, como pensava ao acordar. E pouco a pouco foi percebendo os padrões, pensamentos de comparação, de culpa, de dúvida, ideias herdadas, vozes internas que não eram suas.
Memórias de escassez disfarçadas de prudência. Decidiu então fazer um experimento. Durante 30 dias, iria agir como se sua mente já fosse rica, não fingindo possuir o que ainda não tinha, mas pensando como alguém que já sabia que tudo o que precisava estava em construção. Acordava cedo, não por obrigação, mas por honra ao tempo. Escolhia suas palavras com intenção. Observava seus pensamentos com curiosidade, não com culpa. Em cada situação perguntava a si mesmo: como pensaria agora alguém que já se sente abundante? Que sabe que não precisa provar nada, mas que escolhe crescer. E as respostas eram quase sempre simples e transformadoras. Quando surgiu uma crítica, a mente rica não se ofendia. Ela escutava, extraía o que servia e seguia. Quando veio um imprevisto financeiro, a mente rica não entrava em pânico. Ela analisava, ajustava, aprendia. Quando uma oportunidade apareceu, a mente rica não duvidava do próprio valor. Ela reconhecia o preparo e se posicionava. E talvez o mais bonito, a mente rica era generosa. Elias percebeu que, ao se tornar mentalmente abundante, naturalmente passou a desejar mais o bem dos outros. Parou de se comparar, começou a celebrar. Passou a compartilhar ideias, contatos, apoio, sem medo de que isso o diminuísse. Porque quem já se sente pleno, não precisa reter. Quem sabe que sua fonte é interna, não teme dividir. Nesse processo, algo mudou em seu olhar. Havia firmeza, mas também suavidade. Uma confiança silenciosa que não precisava se afirmar. E foi aí que as coisas começaram a fluir. As conversas se tornaram mais profundas, as decisões mais precisas, o dinheiro mais frequente, mas, curiosamente, menos necessário, porque agora ele não corria atrás do dinheiro, ele corria atrás da sua melhor versão, e o dinheiro, como reflexo, vinha. Numa manhã calma, enquanto tomava café e folheava uma velha edição de Pense e Enriqueça, encontrou uma frase que resumia tudo o que vinha experimentando. A riqueza começa com um estado de espírito, com um propósito definido, sustentado por uma fé ardente. E então compreendeu. O que separa os que realizam dos que apenas desejam não é sorte, é mentalidade. O que sustenta uma vida próspera não é apenas esforço, é visão interna. E o que diferencia quem apenas sonha de quem constrói é o tipo de conversa que se tem, todos os dias, dentro da própria mente. Elias fechou o livro, respirou fundo e sorriu, porque agora sabia. Antes de querer ser rico no mundo, era preciso ser rico por dentro. Seção 13. O ciclo silencioso da autossabotagem. A mente não destrói o que ama, a menos que tenha aprendido, cedo demais, que amar é perigoso. Elias já não era mais o mesmo homem de alguns meses atrás. Sua caminhada lhe havia ensinado sobre presença, disciplina, silêncio e mentalidade rica. Mas havia um terreno, sutil e traiçoeiro, onde ele ainda tropeçava. Não por ignorância, mas por hábito. Era o território escuro e quase invisível da autossabotagem. Ele a conhecia bem, não pelos grandes desastres, mas pelas pequenas interrupções. Pela leve procrastinação disfarçada de perfeccionismo, pela demora estratégica em responder a um e-mail decisivo, pela mania de revisar projetos tantas vezes que nunca os publicava, pelo cansaço repentino sempre que algo bom estava prestes a acontecer. A autossabotagem era como uma névoa fina, não gritava, não o impedia de seguir, mas desviava discretamente seus passos, um por um, até que ele se perdesse de novo de si. Elias percebeu que não bastava saber o que queria. Era preciso investigar por que ainda se protegia daquilo que desejava com tanta intensidade. Numa tarde silenciosa, decidiu fazer esse mergulho. Sentou-se com papel e caneta. No topo da folha escreveu: "Como eu me saboto?" E as respostas vieram, sem floreios, sem justificativas. Adio conversas importantes. Me ocupo com coisas pequenas quando uma ideia grande exige coragem. Desacredito dos elogios. Espero que algo dê errado mesmo quando tudo está indo bem. Crio conflitos emocionais quando estou perto de um avanço. E depois de listar tudo, ficou em silêncio, porque aquela lista doía. Revelava uma espécie de lealdade inconsciente à sua versão limitada, como se uma parte dele ainda acreditasse que não era seguro crescer demais, brilhar demais, ser amado demais. Começou então a observar os gatilhos. Notou que sempre que uma ideia sua era aceita com entusiasmo, uma parte de sua mente dizia:
Será que vão te rejeitar depois, quando uma proposta se concretizava com facilidade? Ouvia: será que foi merecido ou foi sorte? E quando tudo caminhava bem, sentia uma necessidade estranha de criar um problema novo. Foi então que compreendeu: a autossabotagem não nasce do fracasso. Ela nasce do medo de perder o que ainda nem se tem. A mente cria armadilhas não por maldade, mas por proteção. E essa proteção muitas vezes é uma memória antiga, de quando talvez ele tenha sido punido por tentar se destacar, ou de quando foi ignorado por sonhar alto demais, ou de quando, ao confiar em alguém, foi traído. Essas feridas, ainda abertas, sussurram para o inconsciente: fique onde é seguro, não se exponha, não tente de novo. Mas Elias sabia que viver assim era morrer aos poucos. Lembrou-se de uma frase de Napoleon Hill: o medo é o maior ladrão do homem que deseja enriquecer, e percebeu que a autossabotagem nada mais era do que o medo disfarçado de autopreservação. Decidiu então mudar a estratégia, parar de lutar contra esses impulsos e começar a dialogar com eles. Quando sentia a procrastinação chegando, se perguntava: o que estou tentando evitar com isso? Quando atrasava uma entrega, perguntava: do que estou com medo se esse projeto for visto? Quando se autocrítica aparecia, questionava: de onde vem essa voz? É realmente minha? E aos poucos, o ciclo começou a perder força. Não porque ele se tornou perfeito, mas porque deixou de ser refém das armadilhas que construía com as próprias mãos. Passou a se comprometer com pequenas vitórias diárias, cumprir o que prometia a si mesmo, parar de negociar com o tempo e, mais importante, aprender a se acolher quando falhava, porque a autossabotagem cresce na culpa, mas enfraquece no auto-amor. Foi numa manhã de domingo que tudo isso se condensou em uma imagem clara. Elias estava na varanda, observando as plantas. Uma delas, um pequeno manacá, havia parado de florescer. Ao olhar de perto, viu que a planta estava sufocada. Raízes emaranhadas, pouca terra, excesso de sombra. Ele entendeu. Era isso que a mente fazia quando se sabotava. Crescia para dentro, dobrava-se sobre si mesma e perdia a luz. Replantou o manacá, soltou as raízes, colocou-o num vaso maior, com mais espaço e mais luz, e pensou: é isso o que estou fazendo comigo. À medida que se libertava das velhas crenças, a autossabotagem não sumia, mas se tornava visível. E o que é visto pode ser cuidado, pode ser desfeito. Elias aprendeu então que a autossabotagem não se vence com força, se vence com gentileza firme, com estrutura emocional, com atenção amorosa e, sobretudo, com escolha, a escolha diária de não trair mais a própria grandeza.